Declaro, meu Jesus, meu Jesus, leva pra perto de ti, leva pra posso ouvir a tua voz, quando eu escutar de todo o coração, vou vencer. Declare assim: me rendo aos teus pés, Senhor, me rendo aos teus pés, Senhor, me rendo aos teus pés, Senhor, para te adorar, para te adorar. Recebe, ó Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, recebe essa oferta das nossas mãos, ó Deus, recebe, ó Deus, nessa noite nós te entregamos as nossas vidas, nós entregamos diante de Ti, Senhor, todos os nossos anseios, as nossas angústias, nós declaramos que dependemos totalmente de Ti, declaramos que dependemos totalmente do Senhor, das Tuas mãos que sustentam tudo. Nós declaramos que dependemos do Seu poder,
Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Pai do Senhor Jesus a todos. Bem, as crianças podem ir para a salinha. Vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Se tiver muito vento, os irmãos avisam, está bem quente, não? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do verso 19. Segundo Reis 5, verso 19. Todos encontraram? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Quando Naamã, Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu Senhor impediu este sírio Naamã, que das suas mãos se lhe desse alguma coisa que lhe trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou o carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido, tomar 2 talentos, estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos e 2 vestes festivais. Pôs sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos, depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs em pé diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Vamos orar. Senhor, nessa noite nós te adoramos e te bendizemos. Nós cantamos, ó Pai, no final. Nos leva, ó Pai, a ouvir a tua voz. Essa voz que nos conduz, que nos dirige, que nos dá norte, que nos orienta, Senhor Deus, que nos encaminha. É dessa voz que precisamos, ó Pai, nesta noite. E que cada coração, Pai, esteja aqui nesta noite, Pai, atento àquilo que o Senhor quer falar. Fale a cada coração, contrito e quebrantado. Nós já sentimos, Pai, tua doce e santa presença neste lugar. Agora nós queremos ouvir a tua voz, ó Pai, através da exposição das Escrituras Sagradas, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, como um dia orou teu servo, o apóstolo Paulo, que não abri a minha boca, seja-me dada a palavra, Senhor, para fazer notório o ministério do Evangelho. Fala com cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Visita, Pai, nos com poder. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Todo mundo acho que já ouviu aquela expressão assim: olha, eu até sei o que é certo fazer, mas às vezes eu não consigo. Né? Todo mundo já deve ter passado ou passa por situações assim.
situações das quais nós não queríamos fazer, mas nós acabamos fazendo. Diz o apóstolo Paulo que o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, mas o bem que eu quero, esse é difícil, esse dá um trabalho danado. E a nossa vida, como nós queremos viver uma vida para Deus, uma vida que glorifique e agrade a Deus, é assim. Muitas vezes nós queremos fazer o que é certo, mas parece que dá um trabalho, parece que é uma luta, parece que é uma coisa, parece que é uma barreira, um embate, uma disputa, e a gente parece que não consegue fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus. No entanto, a gente sabe. Essa semana pela manhã eu estive aqui no escritório, aí tem uns andarilhos que estão pousando por aqui de vez por outra, e aí eles estavam aqui do lado, com a garrafa de pinga 51, e aí eles deitaram ali na sombra, conversando os dois, e eu fui conversar com eles. Eu falei, cara, o que vocês estão fazendo aqui? De onde vocês são? Um falou, eu sou de Rondônia, o outro falou, eu sou do Paraná. E o que vocês estão fazendo nessa situação? Vocês precisam ir embora, cara, volta para a sua cidade, né? Você tem família? Tem, a gente tem pai, tem mãe, né? Tem filhos, a gente tem tudo, a gente sabe que nós estamos errados, mas a gente não consegue. Nós estamos nessa situação. E aí eles estavam ali, pediram uma ajuda, enfim, mas é aquela sensação de que eu até sei, mas parece que eu não consigo, parece que é algo que me impede, parece que é algo que batalha contra mim. E o mesmo apóstolo Paulo vai dizer que o espírito na verdade está pronto, mas a carne ela é fraca, né? O espírito ele está pronto para agir em nosso favor, mas parece que a carne ela vem e tenta nos tirar da direção daquilo que Deus nos chama e nos convida a fazer por Ele, e para Ele, por meio dele, também por nós e para nós. E na história que nós lemos, a história de um homem que viveu uma situação semelhante às situações que talvez eu e você passem na vida. Situações nos quais às vezes a gente está vivendo um ambiente de Deus, mas ainda assim não nos impede de fazer o que não é de Deus. Este homem é Geazi, moço de Eliseu. Na história da antiguidade, os profetas, todos eles tinham os seus moços, os seus ajudantes, por assim dizer. Elias teve o seu moço, o seu ajudante. Eliseu vai ter Geazi, depois mais um outro. Todos os profetas tinham lá os seus copistas, os seus escribas, ou às vezes até alunos que caminhavam junto para aprender a ser profeta ou coisa do tipo. E da história que nós lemos, para nós entendermos a história de Geazi, nós temos que voltar ao início do capítulo número 5, verso de número 1. Porque no capítulo 5, verso 1, vai contar a história do capitão do exército da Síria, o rei Naamã, o Naamã. Diz que Naamã era um homem muito importante, comandante do exército do rei da Síria. Diz que ele tinha várias qualidades, porém ele tinha uma coisa que agravava a vida dele. E o que agravava a vida de Naamã é que ele era leproso. E diz que ele então, enquanto ele estava com a sua roupa, com a sua farda, ninguém percebeu que só Naamã e sua esposa talvez sabiam que era sua lepra, que era aquilo que ele carregava por dentro. Naamã vivia uma vida dupla. Uma vida por fora era uma vida de um comandante, um chefe, um general, mas por dentro ele vivia uma luta, uma angústia, de carregar no seu corpo, na sua carne, as marcas da lepra. A lepra para a antiguidade está para nós hoje como está a hanseníase, uma doença até um certo ponto já extinta, mas ainda nós vemos, por um lado ou outro, alguns focos aí da chamada hanseníase. E esse homem então diz que na casa dele havia uma mocinha, uma jovem que era de Israel. Quando a mocinha olha para o Naamã, ela diz o seguinte: olha, se o senhor estivesse lá em Israel, diante do profeta de Deus, ele oraria ao Senhor e você seria curado da sua lepra. Se essa menina estivesse lá em Israel, ela poderia chamar Naamã de leproso, leproso, leproso. Mas ela não está no país dela, ela está no cativeiro, e lá na Síria ela tem que lavar as roupas do seu chefe,
ela tem que cuidar dele. E o que é interessante nessa história é que a lepra de Naamã não pega a menina, mas a compaixão da menina pega Naamã. E ele fica encucado com a história dessa menina que está dizendo para ele que há um homem que pode ajudar ele. Então ele leva essa notícia ao rei da Síria e diz para ele: olha, a menina disse assim, que se eu for lá em Israel, há um homem que pode me curar. O rei então da Síria faz uma carta, achando que se tratava de alguma coisa diplomática, política, desta forma. Ele faz uma carta e manda para o rei de Israel. Quando chega então a carta ao rei de Israel, o rei de Israel pega a carta e na carta está escrito: quando chegares aí em Israel, o meu comandante do exército aqui da Síria, Naamã, trate de entregar o homem curado. O rei de Israel ficou furioso, ficou macho, ficou bravo, né? Ficou, como diz aí, pistola, né? Diz que ele rasga as suas vestes e ele fala: por acaso eu sou Deus? Por acaso eu tenho o poder de curar alguém? Visto que esse rei da Síria está procurando ocasião para brigar comigo. E diz que ele fica doido, e quando Eliseu fica sabendo, diz que ele manda dizer ao rei de Israel: por que rasgaste as tuas vestes? Manda esse homem para cá, e você vai saber que é profeta de Israel. Então diz que Naamã desceu com toda a sua comitiva, toda a sua pompa, aparato. Se fosse nos dias de hoje, certamente teria cobertura da Rede Globo, Record, SBT, CNN e tantas outras mídias aí, notícias de imprensa, grande imprensa importante do país e do mundo. E diz que quando ele chega lá na casa de Eliseu, ele vai andar aí um grande percurso, uma grande distância, vai sair da Síria, onde a Síria hoje que está em guerra. Ele vai atravessar a Síria, vai passar o Líbano, vai chegar a Israel, norte de Israel. Chegando lá, diz que Eliseu está dentro de casa. E aí nós já chegamos aí no verso de número 10. Ele chega lá na casa, verso 9: veio pois Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Verso 10: então Eliseu lhe mandou uma mensagem, lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te no Jordão e sua carne será restaurada e ficarás limpo. Diz no verso 11 que Naamã ficou indignado, Naamã ficou irado, chateado, e ele mesmo diz isso. Ele diz o seguinte: pensava eu que o profeta sairia, colocaria-se de pé, colocar-se de pé, invocaria o nome do seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele vai ficar chateado porque ele não recebeu um tratamento VIP. Ele vai ficar chateado porque ele imaginava, porque ele era um comandante, um general, um homem de alta patente, ele teria algum tipo de tratamento diferenciado. Eliseu sequer saiu lá fora para cumprimentar ele. Eliseu escuta: Naamã está aí fora. Ele manda então dizer ao seu mensageiro, bem provável que tenha sido Geazi: olha, o negócio é o seguinte, meu senhor mandou você ir no Rio Jordão tomar banho 7 vezes. Aí ele ficou chateado, falou: mas eu saio lá da Síria para o cara me falar isso, para eu ir tomar banho? E aliás, eu vou tomar banho no Rio Jordão. O Rio Jordão, irmãos, para a época, era um rio sujo. Era mais ou menos comparar o seguinte: mandasse o camarada para o Tietê, que chega a sair espuma, sai sabão nos cantos do rio. Quem já passou no Tietê sabe como que é. O Tietê fica borbulhando de sujeira. E aí Naamã está indignado, porque ele fala o seguinte: puxa, lá na Síria tem rios 10 vezes melhor que aqui em Israel. Aí ele cita o nome de 2 rios, Abana, Farfar, os rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel. Por que eu não poderia ir lá naquele, me lavar lá e ficar limpo? E aí diz que ele voltou e ficou indignado. Aí a galera que estava junto com Naamã, diz que sempre Deus coloca gente boa no nosso caminho, Sempre Deus coloca amigos que vai insistir com a gente. Às vezes a gente quer desistir, quer desanimar, e vai aparecer alguém e vai falar: não, rapaz, você já chegou até aqui,
já caminhou até esse momento, não desiste não. E aí no verso 13 vai dizer isso: então chegaram os seus oficiais e disseram: meu pai, se o profeta tivesse falado alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já te disse, lava-te e ficarás limpo. Então a galera juntou com ele ali, deu apoio, incentivou Naamã. Naamã poderia ter voltado sem a bênção, sem o milagre, sem a transformação do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, mas a turma que está com ele impulsiona Naamã, ajuda Naamã, dá uma palavra de amizade, dá uma palavra de consolo, de conforto, de ânimo. E aí Naamã então parece que olha para a galera e fala: beleza, então vamos lá. E aí então diz que ele desce para o rio. Então ele desceu, verso 14, mergulhou lá 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e diz que a carne dele se tornou limpa como de uma criança. Milagre. O milagre ainda foi tão grande, irmãos, que não só a lepra, o corpo de Naamã foi curado, mas agora a alma e o coração. Naamã sai de lá agora crendo no Deus de Israel, de tal forma que ele disse então para Eliseu: olha, eu quero que você me dê aí 2 cargas de terra que eu vou pôr nas mulas aí, e eu vou levar lá para a Síria. Lá na Síria, nós adoramos a uma divindade, um suposto Deus chamado Rimmon. E como eu estou debaixo de autoridade, como eu estou debaixo da autoridade do rei, o rei vai querer que eu me prostre diante da estátua lá. Mas fala o seguinte: deixa eu levar 2 cargas de terra, porque quando eu estiver de frente de Rimmon, eu vou me ajoelhar diante da terra de Israel, para demonstrar que agora o teu servo Naamã teme ao Senhor. Naamã então quer presentear Eliseu. Olha, eu trouxe para você ouro, prata, roupas chiques, vestes festivais. Diz que Naamã não quer, diz que Eliseu não quer. E Naamã diz que insistiu, insistiu com ele para que aceitasse, mas Eliseu falou o quê? Não quero. Não recebeu nada. Então ele pega a terra e ele então vai embora, e Eliseu vai em paz. Aí agora começa a história, irmãos, do qual nós vamos ministrar nessa noite, sobre a história de Geazi. Eliseu não aceita nada, não aceita nenhum tipo de presente de Naamã. E aí diz que Naamã está indo embora, convertido, com a pele restaurada, transformado, limpo. Vai chegar em casa, vai mostrar o corpo à esposa, está limpo, vai tomar um banho, está cheiroso, não tem mais nada na pele. Esse homem está feliz, e quando ele está indo de caminhada de volta para a Síria, Geazi aparece correndo no meio da estrada, e eu imagino que ele deve ter chegado, ofegante, e aí ele vê o rapaz Naamã e para, e aí no verso 21 ele diz: Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro para encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? E ele responde: tudo bem. Aí Geazi falou: eis que acabou de chegar, rapaz, foi só você sair, chegou uma turma lá na casa do profeta, chegou 2 moços lá das montanhas, e olha, nós estamos precisando de uma ajuda, dê aí pra gente aí alguma coisa e tal, e aí dá-lhes, pois, 1 talento de prata, 2 vestes festivais. Naamã está tão grato, mas está tão grato a Deus, que ele fala: não, você é servido então de tomar 2 talentos, 70 quilos. Um talento se equivalia a 35 quilos. E então diz que ele recebe aí 2 talentos, 70 quilos, e ainda ele pega aí 2 vestes festivais, e ele coloca então junto com 2 rapazes aí, que Geazi encontra pela estrada, e ele vai embora, esconde esse presente, e ele volta lá para onde está Eliseu. Quando ele chega lá onde está Eliseu, Eliseu pergunta para ele: onde você estava, Geazi? Aí Geazi falou: o quê? Eu não fui para canto nenhum, teu servo não foi para parte alguma. Eliseu então disse para ele: Geazi, será que você não sabe por onde que você andava, também andava no meu espírito? Porque você foi atrás do homem
correu atrás dele para tomar dele presentes, prata, vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois. E aí agora ele diz: portanto, já que você fez isso, a lepra de Naamã vai pegar em você, e o pior, em toda a sua família. A triste história de Naamã, irmãos, nos faz pensar um pouco na nossa vida, porque nós podemos incorrer no mesmo erro que Naamã incorreu, no mesmo erro que Geazi incorreu. A triste história de Geazi, ou melhor, nós podemos tirar dessa história algumas lições. E a primeira lição que a gente tira sobre a vida de Geazi é que conviver, irmãos, com quem é de Deus não te faz uma pessoa de Deus. Conviver com quem é de Deus não te faz uma pessoa de Deus. No verso 20 diz lá: Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, diz consigo: eis que meu senhor impeliu este Sírio Naamã, que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Geazi, irmãos, era servo do grande profeta de Israel, o sucessor de Elias, Eliseu. E ao que tudo indica nessa história, o Geazi caminha com Eliseu, irmãos, talvez desde a caminhada, desde o início do chamado de Eliseu. Isso significa que Geazi viu milagres, Geazi viu sinais, Geazi certamente viu Eliseu orando, certamente Geazi viu Eliseu se consagrando, certamente Geazi viu Eliseu tendo a sua vida com Deus, tendo uma vida piedosa. Eliseu era um grande homem, um profeta de Deus, e com toda a influência que Eliseu teve na vida de Geazi, ainda assim Geazi não se tornou uma pessoa de Deus. Nós começamos a perceber, irmãos, que as coisas de Deus, elas são particulares e individuais. A minha experiência não vai tornar você uma pessoa de Deus. O que vai tornar você uma pessoa de Deus vai ser a sua busca, a sua intimidade, a sua entrega e a sua vontade de estar na presença de Deus. De fato, irmãos, é claro, nós andarmos com quem é de Deus, mas só andar com quem é de Deus não te faz uma pessoa de Deus. Eu acho estranha essa história porque Geazi não está andando com mentiroso, Geazi não está andando, irmão, com caloteiro, Geazi não está andando com idólatra, Geazi está andando com um homem de Deus. No entanto, ele não se torna um homem de Deus, no entanto, ele não tem ações de um homem de Deus, no entanto, ele não vive como vive um homem de Deus. O que te faz de Deus, irmãos, o que nos faz de Deus é a nossa decisão de servir a Ele. Você pode ser filho de crente, neto de crente, irmão de crente, casado com crente, mas isso é uma dependência que você precisa ter sua única e exclusivamente de Deus. Filho de crente, crentinho não é. Nós precisamos ter a nossa vida com Deus. Então nem todo mundo que convive com quem é de Deus torna-se uma pessoa de Deus. Geazi, esse exemplo claro, que deveria ser um homem temente, um homem de Deus, mas a vida de Eliseu não foi suficiente para ele se tornar um homem de Deus, muito pelo contrário. Segunda lição que a gente tira da vida de Geazi é que um ambiente de milagres, irmãos, não impede você de pecar. Um ambiente de milagres não nos impede de pecar. Verso 21 e 22 diz assim: então foi Geazi ao alcance de Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: vai tudo bem. Meu Senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo
vieram-me 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas, da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 vestes vestimosas. Só em 3 versículos, irmãos, olha tanta coisa que Geazi faz. No verso de número 20, ele toma o nome de Deus em vão, e ele, em tese, ele jura o nome de Deus. Ele diz o seguinte: tão certo como vive o Senhor, que eu vou correr atrás dele e vou tomar alguma coisa desse homem. Ele está usando o nome de Deus para fazer aquilo que não é de Deus. Não é esquisito isso? Ele jura em nome de Deus, tão certo como vive o Senhor, que eu vou correr atrás do homem, né, da Síria, e vou conseguir alguma coisa. E quando ele chega diante de Naamã, ele diz o que? Novamente, outra mentira: meu Senhor me mandou dizer. Eliseu mandou dizer alguma coisa? E depois ele inventa uma outra história. Olha, chegou 2 rapazes, e ainda diz que era discípulo dos profetas. Tudo mentira. Quantos milagres Geazi deve ter visto? Quantos sinais, manifestações sobrenaturais Geazi viu? E aliás, irmãos, Geazi acabou de ver um milagre sobrenatural. Geazi acabou de ver a pele de um homem se tornar limpa como de uma criança. Por que é que ele está vendo o poder de Deus? Por que é que ele está vendo a manifestação de Deus? Por que é que ele está vendo a ação de Deus, mas a vida dele parece que não é transformada? Ele vai atrás de Naamã, peca, mente, faz o que não era para fazer. E aí nós aprendemos, irmãos, que milagres não faz ninguém santo. Milagre não faz ninguém santo. Ver milagres não nos leva à santificação. Geazi está vendo milagre ao vivo e a cores, mas o coração dele não foi tocado pelo milagre de Deus. Há pessoas, irmãos, que veem milagres. Há pessoas que já viram muitos milagres, mas o milagre nunca alcançou o coração. A pessoa vê milagres, vê sinais, mas ainda assim, nada disso impede a pessoa de pecar. Não deveria ser ao contrário? Nossa, a pessoa está na igreja, está tendo vida com Deus, está vendo coisas grandes, sobrenaturais, pronto, a vida dela está transformada, está em progresso. Mas o ambiente de milagre, irmãos, não nos impede de pecar. Geazi vê milagre ao vivo e a cores. Ele usa o nome de Deus em vão. Ele mente em nome do profeta, inventa uma história. Tudo isso porque no seu coração havia uma cobiça por coisas que não eram dele. Quando Jesus fala sobre os 10 leprosos, ele diz: não foram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9? Então o leproso diz: Senhor, eu não sei, mas eu estou aqui. Milagre, irmão, não muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é o Evangelho. Jesus, em João capítulo de número 6, é como se ele já tivesse chegado no seu limite. Jesus então se dirige à multidão. No capítulo 6 de João diz: vocês estão vindo atrás de mim não por causa da palavra que vos tenho falado, mas porque eu tenho alimentado o vosso ventre. Jesus então faz uma ministração que vai até o verso de número 66. E lá no verso 60 parece que Jesus dá uma olhada para os discípulos e fala: e vocês? Quer ir embora também? Olha para Pedro, e Pedro dá, acho que aquela assustada. Não, Senhor. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E diz que daquele dia em diante, muitos já não seguiam Ele. Se nós seguirmos Jesus por aquilo que Ele pode dar, o dia que Ele não der,
aquilo que você acha que Ele deve te dar, você vai abandonar Ele. Então nós não estaremos servindo a Deus por amor, mas nós estaremos servindo a Deus por condição. Se Deus fizer isso, eu sirvo. Se Deus me der aquilo, eu sirvo. Se Deus fizer isso, serei fiel. Se Deus fizer aquilo, eu estarei na sua casa, na sua presença. Mas, no entanto, porém, entretanto, todavia, se Ele não fizer, eu não farei. Então a gente não ama a Deus, nós amamos aquilo que Deus pode dar. Você gosta que alguém esteja com você só por aquilo que você pode oferecer? Ou como a gente diz, amizade por interesse? Ninguém gosta. Jesus também não gosta. E ambiente de milagre não impede a gente de pecar. Quantas histórias nós já ouvimos? Pessoas saírem do culto abençoado e saírem para pecar. Terceira lição sobre a vida de Geazi é que a inclinação ao pecado leva a mais pecado. A inclinação ao pecado leva a mais pecado. Verso 25 diz assim: Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Mentiroso. Deus revela o pecado de Geazi e Eliseu. Mesmo assim, ele está diante do profeta e ele não tem temor. Não saí daqui, estava aqui todo o tempo. E ele ainda é cínico, mentiroso, safado. Mente em nome de Deus, mente em nome do profeta, inventa história. Você já viu aquela história que diz assim, que quando você conta uma mentira, o mentiroso ele precisa de outra mentira para encobrir aquela outra. Ele mente, e aí quando aquela mentira é descoberta, ele tem que fazer uma mentira maior. E ele vive sempre num ciclo, numa bola de neve de mentiras, porque ele sempre tem que aumentar uma mentira para ele tentar se safar da outra. E o apóstolo João, escrevendo ao Apocalipse, diz: quem está sujo, suje-se mais ainda. Agora quem é santo, santifique-se mais ainda. E a palavra do Senhor diz que um abismo faz o quê? Chama o outro. O pecado precisa ser cortado na raiz, irmãos. O pecado nós precisamos lidar com ele de forma severa, de forma radical, de forma que ele não crie raiz, não nasça, não brote, não se levante, porque se o pecado brotar em nossa vida, ele vai levar-nos a mais pecado ainda. É uma mentirinha aqui, é uma mentirona ali. A cada coisinha a consequência vai aumentando, de tal forma que quando nós percebemos, nós estaremos enfiados no pecado. Assim foi com a vida de Davi. Davi então traz o seu companheiro, e Uquias traz seu companheiro, marido de Batseba, se deita com uma mulher casada, peca diante de Deus, diante das suas esposas, e ele agora está arrumando jeito para camuflar o seu pecado. Ele então tenta, de alguma maneira, armar uma situação para fazer parecer que, quando Batseba estava grávida, para que parecesse que o filho fosse do esposo dela, de Uquias, e não de Davi. Quando ele percebe que este homem não faz aquilo que ele queria, além de embebedar ele, tentar uma série de coisas, ele escreve uma carta fria, manda então a Joabe e diz: deixe Uquias diante da maior força da batalha, para que vá e para que morra.
Davi era um homem que sabia dar respostas de oração e de quebrantamento. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem do qual Deus se referiu a ele como homem segundo o meu coração. Mas quando o pecado entrou na vida de Davi, o pecado gerou mais pecado. Dizia Lutero que o pecado é como a barba. Nós precisamos cortá-lo, rapá-lo todos os dias, porque todos os dias ele há de nascer. É um exercício diário, onde eu e você precisamos lidar radicalmente com o pecado, porque nós já somos inclinados, irmãos, ao mal. Salmo de número 53 diz: não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Entendendo e percebendo que nós temos uma natureza caída, uma natureza que é inclinada para o mal, nós precisamos, irmãos, andar vigilantes 24 horas. Nós precisamos, e como diz a Bíblia, vigiar e orar. Nós falamos mais de oração do que de vigilância. Você pode orar o dia inteiro, irmão, mas se você não vigiar com os teus olhos, com a tua boca, com os teus pensamentos, com as tuas ações, com o teu coração, a tua oração não valeu de nada. A inclinação ao pecado leva a mais pecado. Geazi, para encobrir o erro que ele fez, ele continua mentindo mais ainda. Quando nós nos entregamos ao pecado, a autora aos Hebreus vai dizer que é como um porco que voltou à lama, como um cão que voltou ao seu próprio vômito. Última lição sobre a vida de Geazi, para encerrarmos. A inclinação ao pecado pode nos trazer consequências irremediáveis. A inclinação ao pecado pode nos trazer consequências irremediáveis. Verso 26 e 27 diz assim: pois ele diz: porventura não foi contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prato, tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Verso 27: portanto a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Olha o que Geazi perdeu, irmão. Primeiro, que ele teve o grande privilégio de servir o profeta Eliseu. Era aluno, talvez seria o sucessor de Eliseu. Mas a cobiça, a inclinação ao mal, ao pecado, leva Geazi ao erro, à desgraça, à queda. E o pecado de Geazi, irmãos, não passou despercebido por Deus. O exemplo de Eliseu, irmãos, na vida de Geazi, os milagres, não serviram, irmãos, de impedimento de Geazi pecar. Mas o pecado de Geazi puniu ele e a sua própria família. Você já percebeu que muitas vezes o nosso pecado acaba respingando nos outros também? Quando Jonas está fugindo da presença de Deus, ele está lá no navio, enquanto está todo mundo desesperado, que o navio está indo quase a pique, os homens descem lá no convés do porão, não sei onde era, enfim, onde Jonas estava, e vê Jonas dormindo, e eles falam: esse cara tem problema. Você tem problema? Você bebeu? O que está acontecendo? Está todo mundo desesperado, você está aí dormindo. O que está acontecendo com você? Aí diz então que Jonas fala assim: sabe o que é? Então, eu estou fugindo do Deus que criou o céu, a terra e o mar. E aí os caras ficam doidos. Mas você é louco, cara. Como é que você vai fugir
E aí Jonas então fala: me joga no mar que vai acabar todas essas coisas. Diz que ele já tinha jogado boa parte da carga fora, por causa do pecado de Noé. As consequências, irmãos, dos nossos pecados não afetam só a gente, afeta a nossa família, afeta o nosso ambiente de trabalho, afeta a igreja, afeta o nosso testemunho, afeta a nossa vida. Muitos de nós, irmãos, talvez carregam marcas no corpo e na alma, dos quais nós não gostamos nem de se lembrar. Marcas que o pecado causou em nossa vida. E que se nós pudéssemos apagar da nossa história, nós apagaríamos. Mas o pecado em nossa vida nos trouxe consequências, irmãos, que talvez nos marcam, nos martirizam até hoje. Embora Deus tenha nos perdoado, embora Deus tenha nos libertado do pecado e do passado, mas as marcas continuam na nossa vida. Irmão, o pecado ele é sério. O pecado ele traz morte e nós não podemos brincar com ele. O pecado de Geazi, irmãos, tanto trouxe consequência para ele como para toda a sua família. A inclinação ao pecado nos levará a consequências irremediáveis. Há muitas pessoas que, se tivessem hoje de fato, claro que isso não pode acontecer, mas tivessem a experiência que tem hoje, ou servindo a Deus como serve hoje, faria tudo diferente, faria totalmente diferente. Mas como isso, irmãos, não é mais possível, e dos nossos pecados Deus não se lembra mais, você pode recomeçar, você pode ter uma nova história, um novo momento, um novo tempo, mas agora lutando contra o pecado, não mais a favor dele. Deus nos dá a oportunidade de recomeçarmos a nossa vida. E como diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 7, se eu não estou enganado a referência, 5, 7, as coisas velhas se passaram, eis tudo se fez novo. A história de Geazi, irmãos, ela vem para nos orientar a tomar cuidado com a nossa própria vida. E como eu disse aqui domingo passado, aquele que está em pé, irmãos, cuide, olhe, tome cuidado para que não caia. Eliseu está aí trabalhando na vida de um homem, discipulando, treinando, preparando Geazi. Mas Geazi, irmãos, cede ao pecado. Se Geazi, irmãos, que estava sendo cuidado, preparado pelo grande profeta de Israel, e ele falhou, isso significa que eu e você, que nós podemos falhar. Então nós precisamos tomar cuidado para não deixar o nosso coração incorrer no mal, incorrer em desgraça. A vida de Geazi nos ensina a tomar cuidado diariamente com a nossa vida espiritual. A vida de Geazi nos ensina que conviver com quem é de Deus, não nos fará pessoa de Deus. Seria bom, não é mesmo, pai de família aqui, vocês, o pai e a mãe ser crente, os filhos estivessem sempre crentes. Mas não é assim. Conviver com quem é de Deus não te faz uma pessoa de Deus. O ladrão da cruz estava lá, viu dois, ali do lado de Jesus, passaram pela mesma condenação, pela cruz, mas apenas um buscou ao Senhor. Segunda lição: o ambiente de milagres não impede você de pecar. Ver milagre, irmão, não é garantia que você vai ficar crente.
Quanto mais milagres Israel viu, parece que mais Israel pecava. Quanto mais milagres Israel viu, parece que mais banalizado ficava as coisas de Deus. Mas com isso, irmãos, eu não estou dizendo que eu não acredito em milagre. Com isso, eu não estou dizendo que eu não busco milagre. Mas o que eu estou dizendo é que ambiente de milagre não é garantia de absolutamente nada. Se milagre fosse garantia da presença e da convicção de Deus, Israel nunca teria pecado. Israel via milagre agora, em seguida murmurava, dava as costas para Deus. Terceira lição sobre a vida de Geazi: a inclinação ao pecado leva a mais pecado. Corte hoje, corte o mal pela raiz, não deixa crescer, não deixa brotar, porque se o pecado crescer, ele vai levar a mais pecado. E se o pecado brotar na sua vida, a inclinação ao pecado, além de trazer tristes consequências, nos trarão consequências irremediáveis. Vamos colocar em pé. Queria convidar aqui o ministério de louvor. Queria cantar com a canção Jesus, eu só tenho a Ti. Salmo 103, irmãos, a partir do verso 10 até o verso de número 14, diz que Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pobres. O texto diz que Ele é misericordioso. Diz que como está distante o Oriente do Ocidente, assim é a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor está sobre nossas vidas. O Espírito do Senhor verdadeiramente está pronto, mas a nossa carne é fraca. E nós nessa noite, irmãos, precisamos olhar para a nossa própria vida, vigiar, tomar cuidado, perceber se nós não estamos vacilando, dando brechas, abrindo, irmão, brechas para o diabo. Talvez você venha vivendo uma vida com Deus de forma poderosa, mas você precisa estar vigilante e tomar cuidado todos os dias, porque o ambiente de milagre, irmãos, não nos isenta de pecado. O que vai nos livrar do pecado é o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor e você vai falar com Deus. E eu vou orar pela tua vida nessa noite.